Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, dessa vez com som. O primeiro editorial do dia, que foi lançado às 9 horas, infelizmente ele saiu sem som. Eu fiz uma parada total aqui e não vou conseguir reproduzir o vídeo da forma que foi, mas com uma série de matérias onde mostrava a aberração que foi feita por Lula ao trazer Maduro aqui. Eu não vou colocar todas as imagens, vai ser um vídeo mais de diálogo, porque eu estou gravando às pressas para não te deixar sem o conteúdo. Mas vamos lá, a gente vai expor da forma correta todos esses fatos. Primeira coisa, Lula faz uma pose, foi publicada no jornal Metrópolis, ao lado do Maduro, dizendo que dizem que Maduro é um homem mau e que ele precisa mudar essa narrativa. Não dizem, Maduro é um homem mau. E me diga com quem andas que eu te direi quem é. Lula também, ao aceitar as aberrações que acontecem na Venezuela, violentando o povo venezuelano, também é um homem mau. Presta atenção o porquê que eu digo isso. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Gazeta do Povo. Esquadrões da morte de Maduro já mataram 6.856 pessoas em pouco mais de um ano. Diz ONU. Eu estou falando que é a ONU que está falando. Então Lula quer mudar a narrativa da ONU. Eu trouxe no primeiro vídeo, que ficou sem som, uma reportagem pela Zambelli, que foi publicada da Globo, onde eles falaram que Maduro é um ditador moderno. Que coisa bonitinha. E nessa imagem onde eles dizem que Maduro é um ditador moderno, eles dizem, Maduro já matou mais de 15 mil pessoas. É um regime venezuelano de 27 milhões de pessoas, das quais 7 milhões fugiram da Venezuela. Foram para os Estados Unidos, foram para a Colômbia, vieram para o Brasil, porque não é sustentável viver lá. 6 milhões de pessoas que estão lá estão na linha da miséria, miséria total. E o ditador, amigo do Lula, pisa no Brasil com um relógio de 250 mil reais no pulso. E Lula só quer mudar a narrativa para não dizer que Maduro é um homem mau. Mas a gente vai além, Olha isso aqui. O que acontece com os opositores lá? Juíza venezuelana simplesmente resolveu criticar o regime Maduro. Ousou insurgir contra Maduro. Está presa, foi estuprada e teve vários abortos. Essa matéria também foi divulgada na própria Globo. Mas Lula traz aqui para o nosso país um ditador moderno, amigo dele. Afinal, quase irmãos, los hermanos. Maduro vem com dívida. Deve mais de 3 bilhões ao Brasil. E a Jovem Pan soltou um editorial que o Haddad já falou que vai flexibilizar a dívida de Maduro e talvez até emprestar mais dinheiro. Esse é o regime que o seu presidente do Paz e Amor defende. Eu não posso colocar aqui para vocês, senão o vídeo vai cair. Tem um vídeo circulando na internet, basta você pesquisar, de tanques de guerra passando por cima de cidadãos venezuelanos, fazendo um verdadeiro massacre. Aí, o ser que ocupa a presidência da República do nosso país vem numa declaração imbecil e diz que a culpa de tudo isso que acontece na Venezuela não é do Maduro, que é um homem bom. É dos Estados Unidos que colocaram sanção econômica na Venezuela. Então Lula, fazendo isso, ele ataca diretamente os Estados Unidos. A União Europeia também tem sanções em relação ao governo de Nicolás Maduro, um governo ditatorial. O secretário-geral da ONU falou que Nicolás Maduro tem graves provas de comprometimento dos direitos humanos. Cadê o ministro dos Direitos Humanos brasileiro? Tá reclamando alguma coisa do Lula? Ou quando a ditadura é do seu amigo, aí tá tudo bem? O brasileiro vem perdendo a moral. Principalmente o brasileiro que continua apoiando o Lula perdeu a moral por completo em não questionar isso.
William Mack, da CNN, fez um editorial perfeito, dizendo que Lula está querendo que Nicolás Maduro mude a narrativa. 7 milhões de narrativas já fugiram da Venezuela e contaram a verdade do que acontece naquele país. É muito interessante a gente relembrar uma entrevista do Thiago Nigro com o Paulo Guedes, onde o Paulo Guedes falou o seguinte: para nos tornarmos uma Venezuela, basta 6 meses de mandato Lula, de governo Lula. Para nos tornarmos Estados Unidos, um país bem desenvolvido, 10 a 20 anos de trabalho duro, caminhando no lado certo, sem errar. Pois é, já estamos chegando aí aos 6 meses de mandato de governo Lula. Mais de 15 mil pessoas já foram presas simplesmente porque o governo achava que tinha que ser preso. Lá na Venezuela, o legislativo é cassado. Alguma semelhança com o Brasil? Lá na Venezuela, o judiciário é aparelhado ao executivo, que foi crescendo os seus tentáculos para dominar tudo. Alguma semelhança com o Brasil? Lá na Venezuela, mais de 15 mil pessoas já foram presas sem justificativa, simplesmente por discordar ou se manifestar contra o regime que lá está. Alguma diferença com o Brasil? Ou você não vê que o Brasil está indo para esse mesmo lado? Eu reitero que o TSE puniu por fake news quem disse que Lula era alinhado de ditaduras como a Venezuela. Puniu por fake news. Você brincar, vai até caçar o mandato de quem disse que Lula era alinhado com ditaduras, com Venezuela, Nicarágua, Cuba. Nós realmente estamos em momentos sombrios do nosso Brasil. E aí, alguns têm coragem. O Marco Antônio Villa falou que Lula fez bem em aceitar o Nicolás Maduro aqui. Já alguns que são mais à esquerda, como por exemplo o Pedro Doria, do Canal do Meio, teceu comentários e disse que não é porque é de esquerda que se tem que apoiar a ditadura, o absurdo que é a Nicolás Maduro aqui no Brasil. Enfim, a gente chega num momento em que as cartas já estão postas na mesa. Se você não vê o interesse ditatorial de Lula, e eu tô falando aqui para você, Felipe Neto, para você, Pochá, para a turminha do L aí, se vocês não veem o que tá errado, meus amigos, desculpem. Ou é inconsistência moral ou é cognitiva. Eu não tenho outro caminho. Está exposto. Vocês vão esperar começar a chegar num nível em que matérias como essas serão divulgadas aqui no Brasil, de juízes sendo abusadas, presas, violentadas? Vocês vão esperar chegar nos noticiários que mais de 19 mil pessoas foram assassinadas pelo regime? Pois é, se você tem um pingo de moral que seja, você vai entender que nós estamos indo pelo caminho errado. E aqui não tem nada a ver com Bolsonaro, tem a ver com o presidente que aí está. Tem a ver com Lula, tem a ver com Maduro, tem a ver com os mortos, tem a ver com os miseráveis. Pesquisa na internet, você vai ver uma matéria na UOL, onde um jornalista diz que foi preso na Venezuela porque postou uma foto de um homem pegando comida no lixo. E essa foto foi publicada num jornal norte-americano. Ele foi preso. Esse é o Brasil que queremos? Esse é o Brasil que você esperava? Talvez não, né? Tá na hora da gente começar a levantar a voz. Senão, nós não vamos ter voz depois.